Então, pessoal, vamos dar um gásinho agora para a prova de soldagem. A gente fez aqui um resuminho legal dos capítulos que na P1, matéria de soldagem da engenharia mecânica. A gente também fez voltado esse resumo para questões antigas que já caíram em, enfim, provas antigas, e a gente vai passar agora hoje no quadro, tá? Começando agora com o capítulo 1 de soldagem, de 1 até o 3, que é conceitos básicos. A gente pode falar aqui sobre fundamentos da soldagem. Aqui. Agora no início a gente vai basicamente tratar sobre conceitos que dá de ler, será? Meio difícil de ler, né? Quem sabe dá de ler, depois eu vou tentar dar um zoomzinho pra ver se a galera consegue ler. Vou ajeitar um pouco aqui. Quem sabe a luz, não sei se está interferindo. Vamos ver, aqui dá de ver, então acho que vai dar certo. Acho que os conceitos principais de soldagem que a gente tem que trabalhar agora é que soldagem geralmente tida por fusão das duas ligas com características parecidas. Então a gente precisa de duas ligas com características químicas parecidas, físicas, para a gente poder estar junto elas por meio de fusão, tá? Então aqui, lembrem, fusão de ligas com propriedades parecidas. Soldagem precisa ter essa ligação entre moléculas, tá? É molecular. Muitas pessoas falam erroneamente sobre soldagem de placas PCBs, né? Como, por exemplo, essas peças aqui, ó. Isso aqui é uma PCB com vários, enfim, tem um circuitinho, tem pecinhas acopladas a elas. O que foi feito aqui não é feito soldagem, é uma brasagem, tá? Soldagem tem que ter fusão, tem que ser molecular. E brasagem, quando você vai adicionar ali o tungstênio, enfim, seja o que for, tu vai derreter ele, o elemento de adição, e ele vai entrar em ponto de fusão, mas a liga que vai estar, as duas ligas que vão estar se juntando, seja tipo a placa PCB e um processadorzinho, por exemplo, que vai juntar na placa, eles não vão entrar em fusão. A única coisa que vai entrar em fusão é o material de adição, então isso é brasagem. Isso aqui é outra coisa, soldagem, não se confundam, diferente. O que mais? Quando as ligas não têm ponto de fusão próximo, se utiliza outras técnicas mais caras e especiais para obter a soldagem entre elas. Aí a gente vai ver sobre técnicas de vibração, técnicas de pressão, são outros tipos de técnicas não tão comuns quanto as que envolvem a fusão, né? Que é o que a gente vai trabalhar mais aqui. Soldagem pode ser usada para duas coisas, né? Quais são as duas principais áreas assim, da soldagem, a gente pode dizer? É da reparação, tá? Reparação e outra que é construção. A gente vai ver que majoritariamente a gente vai reparar coisas com soldagem. Uma pá de turbina de hidrelétrica. Foi lá, a gente teve um defeito nela, a gente teve uma abrasão nela que, enfim, gerou uma rachadura. A gente vai lá, vai parar a produção, a gente vai tirar aquela pá, ou seja, uma hélice, enfim, e vai acrescentar com material de adição por meio de fusão, soldagem, um remendo. Isso seria reparação. Construção, a gente pega duas chapas, a gente une elas, faz um cordão de solda e deu. Estão ali fixas, juntas, no nível molecular, né? Conceitos gerais. Material de base, que sejam nesse exemplo, as duas bases, as duas chapas a serem unidas, isso é material de base. União, deve-se garantir o preenchimento e continuidade das propriedades do material e base. Então a gente tem que sempre se assentar que se a gente tiver um material aqui e um material aqui, for juntar eles, né, por meio de uma solda, a gente tem que garantir que esse meio aqui, essa chapa, a chapa
A e a chapa B, elas vão ter uma continuidade de propriedades mecânicas e químicas e afins por meio dessa soldagem aqui, tá? Desse cordão de solda, tá? A gente majoritariamente vai estar trabalhando, estudando solda por meio de arco voltaico, né? É uma forma particular de plasma. A gente vai estudar mais um pouco sobre isso aqui ali pra frente. A gente geralmente usa eletrodo, às vezes não, a gente vai ver. Vou adiantar um pouco aí, a gente vai ter métodos de eletrodo consumível e não consumível. Geralmente a gente vai estar fazendo esse cordão de solda com um eletrodo, que vai ser uma hastezinha aqui, pode ser tipo de metal, por exemplo. Uma ferramenta assim. Tá? Tem aqui um fiozinho, esse fio que vai trazer uma corrente. Aqui vai ser uma corrente tão elevada e com as propriedades corretas que vai abrir um arco elétrico. Que vai abrir é um mini sol. A gente vai abrir um mini sol que vai esquentar bastante essa região e vai conseguir deixar com que esses materiais entrem num processo de fusão, né, para se unirem. Aqui vai passar a corrente, então vai abrir aqui. Aqui a gente vai ver que vão ter, aqui nesse holder, pode ser uma caneta, uma pistola. Geralmente a gente vai ver casos que ele libera aqui dentro um gás inerte, tungstênio ou outros gases, para estarem limpando a região aqui de solda, né? Deixando com que não oxide e que realmente esteja limpo tanto a parte aqui do eletrodo que está gerando o arco elétrico, como também esteja limpando a região aqui da placa A, da placa B e do cordão de solda, que não haja aquela oxidação pós-soldagem ou até prévia, né? Então é isso. Aqui esse eletrodo, essa hastezinha, né? Vou deixar aqui, ó. Aqui você vai ser a hastezinha, tá? Esse aqui é um zoom, beleza? Essa hastezinha aqui, ó, que na ponta gera abre o arco, ela pode ser consumível ou não. Quando for consumível, então, aqui nessa máquina, ela vai estar mandando nessa direção o eletrodo. Quando não for consumível, o eletrodo vai ser fixo, ele só vai gerar o arco e a gente vai vir aqui com a nossa outra mão, segurando uma varetinha aqui, o material de adição, né? Aí essa máquina só vai abrir o arco e a gente vai adicionar por aqui. Já se for com o eletrodo consumível, no próprio eletrodo vai abrir o arco e a gente vai estar adicionando material de adição. Tá? Olha, que é 8 minutos. Beleza. Coisas básicas aí de corrente elétrica, que a gente não vai demorar muito. A gente vai estar majoritariamente falando sobre corrente elétrica, né? Aqui, corrente elétrica vai ser o fluxo de partículas de elétrons, energia, certo? A gente vai trabalhar com ampere. Você tem que saber que ampere é a mesma coisa que 1 coulomb na medida de segundo. 1 coulomb por segundo, tá? Essa é a medida de ampere. Beleza, o que mais? Tem que ter uma DDP, tem que ter uma diferença de potencial. Por exemplo, a gente vai soldar alguma coisa nessa chapa aqui A, né? E a gente tem aqui o nosso arco elétrico. A gente tem que linear nossa máquina, né? Enfim, nossa máquina aqui com o eletrodo. O eletrodo está negativo. Aqui tem que ter algo carregando aqui, criando uma DDP aqui entre a chapa e o eletrodo. Sempre a chapa positiva e negativa. Aqui vai ter uma DDP entre o eletrodo e a chapa, vai ter uma DDP, uma diferença de potencial. Aí a gente pode abrir o arco, né? É necessário ter isso. A gente vai estar trabalhando com corrente contínua, né? Que é a CC, ou também conhecida como DC, né? E com corrente alternada, que é a AC, tá? Lembra que corrente contínua, sentido único, não muda os elétrons, isso aí seriam pilhas, baterias, enfim. E correntes alternadas, que nem que a gente recebe em casa, né? Que é a AC, que é o sentido de movimento variável, né? Que muda a polaridade, né? Então a gente vai ter que por exemplo, isso aqui seria o gráfico de uma senoidal alternada, né?
Beleza? Agora, se a gente quisesse ver, pode ver? Tá. Se a gente quisesse saber como é que seria uma contínua, não teria essa variação, né? Ela seria mais ou menos, podia ser, por exemplo, uma corrente contínua constante, só reto. Ou uma corrente contínua pulsada, que seria mais ou menos assim, ó, tem a pulsação contínua, tá vendo? Ou também a gente podia ter um pouco diferente, que fosse ser uma corrente contínua pulsada de um retangular, tá? Essa aqui é bem diferente, ó. Contínuo, sobe, desce, contínuo, ó. Todas essas três que eu acabei de mostrar são contínuas. A alternada é aquela que vai ter essa noite assim, né? Certo? Ok. Na primeira parte dos 3 capítulos é mais ou menos isso. Ó, tem um tempinho, agora deu 11 minutos. Quero fazer curto para ver se a gente consegue fazer um resuminho, bem resumido para a galera que está aí, que não estuda muito bem para a prova, conseguir ver antes da prova. Não é bom estudar antes da prova, né, galera? Mas se a gente sabe como é. Se não deu muito certo aí, se não deu de estudar antes, vê pelo menos esses videozinhos aí 1 dia antes, 2 dias antes, dá uma estudada que sempre é bom, né? Ajuda. Tá. Vamos falar também que a fonte de calor para a soldagem pode variar, né? Como a gente falou ali, pode ser atrito, a gente vai ter de atrito, vibrações. Tem a principal, né? Que é corrente elétrica. E indução eletromagnética é outra também. Indução eletromagnética. Tá. Essas são as 3 principais que a gente vai estar estudando agora no curso. A gente pode fazer uma divisão também desses métodos aí de soldagem por fusão, aqui ó, fusão, e outros por pressão, tá? São métodos bem diferentes. Por pressão a gente vai ter aqui forja, indução, ultrassom, atrito, tá? Sobreposição também. Esses são os métodos por pressão. Por fusão a gente vai ter aqui chama, aqui a gente vai ter arco elétrico, e aqui a gente vai ter aqui a gente vai ter outros dois que é por raio laser, né? Raio laser. Aqui em chama a gente vai ter tipos diferentes de chama, tá? Entrando em arco, que é o mais importante, a gente vai ter em arco descoberto e encoberto, tá? Descoberto e encoberto, beleza? Em descoberto, ou melhor, em encoberto, a gente vai ter fio contínuo e fio não contínuo. Não contínuo, beleza? Em descoberto, a gente vai ter com o eletrodo autoprotetor e com o eletrodo imerso, tá? Aí dentro dessa bifurcação aí a gente vai ter os mais importantes que a gente vai estar trabalhando aqui, né? Revestido, tubular, MIG-MAG, tá? MIG-MAG sendo fio contínuo, e a gente vai ter TIG e plasma, que são derivados do eletrodo permanente, tá? Então, dentro de arco, dentro de descoberto, aí a gente vai ter aqui mais uma ramificação, e depois aqui no final a gente vai ter MIG-MAG, TIG e plasma, que é o que vai cair na P1, beleza? E agora nessa aula era isso mesmo. Então, fechou, pessoal.